criança. Mateus capítulo 18, a partir do 1 ao 9. Nós vamos ler agora. Naquela hora, aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, porque melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o e lance-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos seus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Palavra forte, né? Mas é uma palavra poderosa. Muitos de nós adultos não damos o valor e atenção que a criança merece, pois aprendemos muito com elas. Jesus nos dá um grande ensinamento através de uma criança. E Jesus nos ensina a tornarmos como uma criança, para podermos entrar no reino dos céus. Por quê? Porque as crianças são dependentes, ensináveis, simples e têm uma fé verdadeira. Mas o que Jesus quer que aprendamos com a criança? Primeiro, não seja independente. Mas antes de falar sobre a criança, eu quero falar algo para vocês. Crianças, ainda que se rebela com os pais por algum motivo, elas são dependentes dos pais. E não estão aqui, eu não estou aqui falando de rebeldia momentânea das crianças, porque até as crianças têm a natureza pecaminosa, porque elas foram concebidas no pecado. Eu queria que colocasse o Salmo 51:5, por favor. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, toda criança ela tem uma natureza pecaminosa. Você pode olhar que, às vezes, até um bebê ele tem alguma atitude pecaminosa, não é verdade? De rejeitar, de virar o rostinho para você. Então, a natureza, como diz a própria palavra, desde o Adão, do jardim do Éden, porque é aí que nós temos que começar, porque o homem, ele era dependente de Deus completamente no jardim do Éden. Adão e Eva, eles eram dependentes do Senhor. Mas quando entra o pecado através da serpente, eles desobedecem, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece naquele momento? Ele se torna o quê? Igual ao diabo, conhecedor do bem e do mal e pecador. Então, a partir do momento que ele come do fruto, ele se torna o quê? Independente. Assim são aqueles que estão no mundo, vivendo uma vida totalmente independente da vontade de Deus. Mas o Senhor nos chama através dessa palavra, que começa o quê? Os discípulos chegando até Jesus e perguntando para Jesus o seguinte: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus começa a ter o quê? Mostrar para eles que no reino dos céus não existe isso. Não existe o maior. E se a gente for analisar, Lúcifer, ele caiu do céu porque ele quis ser o quê? Maior do que o próprio Deus.
Então Jesus fala assim, pera lá, o reino dos céus é completamente diferente do reino do mundo. Então eu gostaria de ler com vocês Romanos 5,19. Primeiro falando do jardim. O homem era totalmente dependente e ele se torna por causa do pecado. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. Então, quando nós recebemos, nós viemos do mundo lá fora com a nossa rebeldia, né, com a nossa independência, e nós nos achegamos a Jesus. Agora começa o que na nossa mente? Uma mudança de mentalidade pela palavra, que quer dizer o quê? Metanoia, mudança de mentalidade. A gente passa a fazer aquilo que Cristo quer que façamos. Mas esse caminho de obediência nos leva ao propósito e o destino que Deus tem para nós. Que é vivermos o quê? A plenitude dele aqui na terra e também por toda a eternidade. E ainda que tenhamos lutas, perseguições, mas o Senhor está conosco e nós somos mais que vencedores. Então, eu gostaria de ler com vocês Lucas 22, capítulo 22, do 24 ao 27. Porque muitas vezes, nós que estamos desse lado, caminhando com Jesus, passamos a querer nos rebelar. Passamos a querer ir novamente por aquele caminho, pelas tentações, pelos desejos da carne, por não caminharmos na dependência de Deus. Quando saímos e voltamos a caminhar na nossa vontade, nas nossas emoções, da nossa alma que é enganosa, nós nos afastamos da presença e da vontade de Deus. E aí os discípulos chegam lá aprendendo tantas coisas, eles falam aquilo para Jesus, e olha o ensinamento que ele dá nesse texto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Isso é Jesus falando para os discípulos. Ele estava sentado na mesa, mas a atitude dele era o quê? De servir. Então aqui na igreja, no reino de Deus, no reino dos céus, o Senhor, Ele não olha a aparência, Ele não olha quem tem dinheiro e quem não tem, quem se formou, quem estudou. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, se você quer ser o maior, você vai ter que ser o menor de todos. Assim como aquela criança que literalmente ele mostrou como estatura, que se sentia tão pequenininha no meio deles, porque a criança às vezes olha para você e vê você como um super-herói ou alguém forte, e ela olha para você de baixo para cima e se acha tão pequenininha, tão muitas vezes com medo, insegura, sem valor. Assim temos que ser nós, humildes, simples, como essas crianças, dependentes, completamente dependente de Deus, porque se nós não nos tornarmos, se nós não formos dependentes do Senhor, o inimigo, ele vai o quê? Bagunçar com a tua vida e com a minha vida. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Uma chuvinha dessa tão gostosa lá fora, não dá vontade de ficar na cama? Não dá vontade de descansar? Mas aí você levanta e fala, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então entenda que você está aqui nessa igreja, neste ministério, para ser o cara? Para ser servido? Eu estou aqui como pastora neste ministério, pastora ajudante, para ser servida? Apesar que eu ganhei esse blazer aqui, ó, novo, que eu estou com ele aqui hoje, eu fui servida, né?
presente de aniversário de 50 anos. Por isso que eu não estava aqui domingo, eu estava viajando, celebrando com muita alegria ao Senhor por Ele ter me dado 50 anos. Então nós temos que nos alegrar, porque nós que temos Jesus, e se nós ainda estamos vivos nessa terra, nós temos que remir e aproveitar o nosso tempo da melhor maneira, dando o nosso melhor, porque se você ainda está aqui, porque Deus tem plano, propósito e destino para a tua vida. Então sirva Ele com alegria. Aí o Senhor me deu isso aqui para me estar hoje aqui ministrando para vocês com um blazer novo. Sabe de quem que eu ganhei? De dos pequeninos, porque as crianças também, os filhos novos na fé, eles são como crianças, eles são como filhos espiritual, eles chegam com essa atitude que Jesus está nos ensinando, por isso que nós não podemos perder o que Deus está trazendo. Precisamos ser como uma criança para entrar no reino dos céus, sermos completamente dependentes do Senhor. Segundo ponto, seja ensinável. A criança, ela é ensinável. Você ensina algo para a criança, ainda que você tenha suas lutas, porque isso é normal, mas ela nunca esquece, principalmente daquilo que você pratica. Principalmente daquilo que você vive. Ela é como uma esponjinha. A criança é ensinável. O que o Senhor quer nos ensinar através do Espírito Santo dessa palavra? Ainda que você tenha mais conhecimento do que eu, ainda que você estudou muito mais que eu, o Senhor está permitindo eu estar aqui para falar da palavra dele para você. E você vai ter que ficar aí ouvindo, porque é plano e propósito de Deus eu estar aqui. Vocês entendem isso? E nós temos que ser humildes, ainda que você saiba mais, você tem que parar e ouvir, porque a criança, ela é assim, ela é ensinável. A ponto que se nós errarmos, isso é uma pessoa ensinável, que se ela erra, ela confessa os seus pecados. Isso é ser uma pessoa ensinada, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava voltando dessa viagem que eu fiz, foi a minha mãe, o meu genro, e a minha filha e a minha neta. Minha neta estava dormindo. E a gente conversando ali como família, eu comecei a falar de alguém. Comecei a falar de uma pessoa, mas eu quero dizer para vocês, não é daqui da igreja. Então não fica tranquilo, que eu não estava falando mal de alguém aqui. Mas eu estava falando de alguém. E naquele momento, quando eu comecei a falar dentro do carro, ainda bem que a Kali estava dormindo, eu comecei a falar e Deus usou minha mãe. Minha mãe, eu quero ouvir a coisa boa dos outros, não coisa ruim. E aí eu me calei naquela hora, e você sabe que o orgulho quer manifestar em nós para pedir perdão? Como um líder, como uma pastora, às vezes a gente não quer se humilhar e falar, ó, gente, você está certa, mãe, eu pequei, eu errei. A gente não pode falar mal de ninguém, porque a gente contamina. Há 6 coisas que aborrece ao Senhor, mas a 7ª Deus abomina, é falar mal do outro. E naquele momento eu falei, Senhor, eu vou consertar essa situação, que feio. E eu peguei, respirei, o orgulho vai cair por terra, em nome de Jesus, porque nós precisamos ser como essa criança, ensinável. E naquela hora eu virei e falei assim, gente, eu queria falar algo para vocês aqui, 6 horas de viagem. Eu queria falar algo para vocês aqui. Todo mundo calou. E eu falei, olha, eu errei. Eu falei mal dessa pessoa. Essa pessoa já até me ajudou. Eu não agi corretamente. Vocês me perdoam? Senhor, me perdoa. E me perdoa vocês. Aí todo mundo no carro falou, não, nós te perdoamos. Eu falei, agora nós vamos orar por essa pessoa. E nós vamos abençoar a vida dela. Aí nós fizemos ali uma oração no carro. Olha o que isso deu. Por que Deus quer que nós estejamos um coração ensinado? Porque uma e outra vez, eu e você vamos errar. E quando eu terminei a oração, a minha mãe vira e fala assim, agora eu que vou falar. Eu queria pedir perdão. Porque minha mãe tem uma personalidade muito forte. Ela teve uma briguinha, coisa de família, né? Uma coisa boba que não deu em nada. Eu queria pedir perdão por eu ter atuado daquela maneira. Eu queria saber se vocês me perdoam. Todo mundo, nós te perdoamos. Aí daí a pouco a Gabi, gente, eu queria falar. Eu queria que vocês me perdoassem também se eu machuquei vocês ou feri. Aí só sobrou o Samuel, no meio daquele tanto de mulher. Ele falou, gente, eu também quero falar, vocês também me perdoam?
E foi todo mundo ali voltando, rindo. Por quê? Porque o Senhor nos ensina que se nós não formos como esta criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. Precisamos ter esse coração ensinável. E eu queria que colocasse 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 7, por favor. Interessante que a criança ela foi levada por Jesus e foi colocada no meio da roda deles para ele dar um ensinamento, né? Assim temos que ser a nossa vida. Está sempre disposto a ser usado por Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você sabia que você é um vaso de barro? E que existe algo excelente dentro de você, que é a presença de Deus, e que esse poder, essa essência que exala na tua vida não é de você mesmo, mas é do Senhor que está sobre você? E se você sabia que um vaso, quem sabe, mulher que gosta de pegar o vaso e mudar e pôr no quarto com flores, e pôr na sala, e pôr na cozinha, não é assim que a gente faz? A gente pega um vaso e a gente coloca aonde nós queremos que ele seja útil. Assim tem que ser a nossa vida no reino de Deus. Aonde eu poderia ser útil para Jesus? Aonde eu poderia servir nessa casa para Jesus? Todos nós podemos ser esse vaso. E para isso nós precisamos ser ensináveis, estar disposto a aprender. Muitas vezes o pastor vai pastor, chamar no cantinho, conversar com você, puxar a orelha devagarzinho. Às vezes o pastor me pega ali. Mas isso faz parte do processo para desenvolver, para melhorar, para nós crescermos. A criança, o que ela aprende a ver os pais fazendo é o que faz. Será que temos imitado Jesus? 1 Coríntios 11, 1. Olha a ousadia de Paulo. Como Paulo é ousado aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pode me imitar, como eu sou imitadora de Cristo. Você já pensou que você é um exemplo de uma pessoa que tem que ter esse coração sempre disposto a aprender com Jesus? Porque você é o maior exemplo dentro da sua casa e no meio das pessoas que você convive. Então, que nós estejamos esse coração dependentes, assim como a criança ela é completamente dependente de nós, assim possa ser a nossa vida dependente da presença de Jesus, a ponto de onde você está no carro, Senhor, o que eu faço hoje? Qual é o projeto que o Senhor tem na minha vida? Senhor, conversar, desenvolver, é tão lindo. Eu amo discipular os novos convertidos, eu amo, porque eu aprendo com eles. Às vezes a gente vai esquecendo aquela essência, a gente vai esquecendo, aí você vê eles praticando, você fica impressionada como que eles pegam as coisas rápido, como eles são ensináveis, como eles já colocam em prática. Isso renova a nossa fé, isso nos anima na nossa jornada de caminhada. Sejamos simples como uma criança. No verso 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A criança não faz acepção de pessoas. Quando ela é chamada por Jesus, ela não tem ideia que ela está no meio de pobres ou ricos. Para ela não importa se você é o presidente ou se você é o faxineiro. Criança é assim. A gente que limpa a casa aqui, a gente vê como que as crianças nos recebem. É diferente dos pais. Tem pai que muitas vezes as pessoas nem nos olham, mas a criança não. Ela te abraça, a criança fica querendo conversar com você, né? Hoje a Eni não está aqui, porque ela trabalha comigo, tem uma casa que eu nem estou fazendo mais, e as crianças ficam lá, cadê Mrs. Renata? Mrs. Renata? Por quê? As crianças chegam, eu abraço elas, é algo assim maravilhoso, a simplicidade de uma criança. E eu gostaria muito de ler com vocês, Tiago 2, de 1 ao 9, eu faço questão da gente ler tudo. Meus irmãos, não tenhais a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, que não anda direito, eu acho, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserem, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserem ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juiz tomando de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Porque na casa do Senhor, nós como uma grande família, nós somos todos iguais, dependentes da graça e da presença do Senhor. Então, assim como a criança, né, ela estava ali caladinha, se submetendo em humildade, em simplicidade, assim temos que ser a nossa vida. Cuidar daqueles que estão chegando, não importa quem são, cada um como sendo todos iguais. Muitos desprezam as crianças pelo fato delas não terem nada para oferecer, porque o mundo é uma troca de interesses. Às vezes, a gente pensa, uma criança, o que ela tem que me oferecer? Irmãos, como a gente aprende com os pequeninos, que são simples e nós que complicamos. Porque às vezes compramos presentes caros, que eles brincam só um pouquinho, daqui a pouco eles não querem saber mais. Eles interessam naquilo que você já tinha na sua casa, nas suas panelas, nas suas vasilhas. Não é verdade? Naquilo que para a criança é o que mais tem valor, é a tua presença. É você estar perto dela mais do que qualquer outra coisa. Então nós temos que voltar o quê? A simplicidade. É isso que Jesus nos ensina, que para entrarmos no reino do céu nós temos que ser como essas crianças. Recebamos bem uma criança, pois ela tem um valor diante de Deus. Dê atenção que elas merecem e gaste o seu tempo com elas, porque fazendo isso, vocês receberão o próprio Jesus, que é o que fala aqui no verso 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E crianças também são aqueles novos que estão chegando, cheio de carrapicho, cheio de manias, cheio de problemas, como você e eu chegamos um dia. E muitas vezes nós não temos paciência para lidar com eles. Irmãos, Deus quer que nós voltamos a olhar para as crianças. E sermos simples como ela. A gente aqui complica. O último, para a gente terminar. A fé verdadeira. No verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse afogado na profundeza do mar. A fé deles, dos que creem, você lembra da sua fé quando você chegou? Você lembra o que a sua fé te levava a fazer? Você lembra da ousadia que você tinha, que você não tinha medo de perder trabalho, você não tinha medo de nada, você só queria fazer a vontade de Jesus? Jesus quer que nós voltamos até essa fé verdadeira, que é uma entrega,
que é totalmente rendida ao Senhor Jesus. Eu me lembro lá em Goiânia, eu amo aquela terra de Goiânia, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas eu gosto dos goianos, viu? Porque foi ali que Jesus me fez uma nova criatura. Eu nunca vi uma cidade ter tanta igreja. E ali Ele transformou a minha vida. Eu lembro que eu trabalhava com meu pai, eu falei, meu pai, eu não vou trabalhar mais com o senhor, agora eu vou ficar só na igreja. Ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequenininhos, que crê em todo o coração. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do joio e do trigo. Que eles queriam, Senhor, crescer o joio junto com o trigo. Vamos arrancar o joio. O Senhor falou, não podemos arrancar o joio agora, porque se arrancar o joio, o que vai fazer? O trigo vai sair junto com o joio. Quer dizer, os pequenininhos, eles creem que todo mundo é do bem. Os novos, você lembra você quando você era novo, na igreja? Você acreditava que todo mundo era crente, todo mundo era uma bênção. Você confiava em todo mundo. Vai ter o tempo que Deus vai fazer essa diferença entre o joio e o trigo. Então nós precisamos, aqueles que são mais maduros na fé, voltar a ser dependentes da presença e da graça de Deus. Porque sem Ele, a gente não dá conta, a gente não consegue fazer o que é para ser feito, da maneira que tem que ser feito. E da vontade do Senhor. Precisamos ser ensináveis, ainda que você saiba mais do que seu irmão. Mas se o Senhor que colocou essa pessoa para liderar você, ainda que você estudou mais, se submeta. Seja uma pessoa ensinável. O Senhor requer isso de nós. Sejam simples. Valorize as coisas pequenas. O mundo é totalmente contrário ao reino do céu. Você quer ser o maior no reino? Então sirva a todos. Faça o que você possa fazer pelo seu irmão. Jejue com ele. Ensina ele a palavra do Senhor. Passa tempo com esta pessoa. Dá o seu melhor. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Não estou falando isso aqui, porque quando eu vim para esse ministério, eu fiquei admirada com o pastor e a Anice. Cuidando e zelando pela casa de Deus incansavelmente. Quantas vezes eu ouvi o pastor falar, eu vou ter que, pastor, mas você está cansado, eu vou ter que ficar aqui, porque se eles estão aqui cuidando da igreja, como que eu vou sair primeiro que eles? E ele cansado, esgotado, nós vimos isso aqui uma e outra vez. Isso era o quê? Servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então seja simples e tenha essa fé verdadeira que se rende ao Senhor e que está disposto a abrir mão do pecado, que está disposto. Agora, quando eu leio essa passagem, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Nós que estamos maduros na fé, e até mesmo os novos, porque agora seus filhos estão assistindo, a sua mãe, seus familiares. É inevitável o escândalo, porque a tentação bate na nossa porta todos os dias. O inimigo não desiste de você, porque o mundo já é dele, o mundo jaz do maligno. Mas o Senhor, o diabo não desiste de mim e de você. Então nós precisamos nos posicionar como uma criança, que é simples, mas que tem uma fé arraigada em Cristo, verdadeira, que não deixa por manjares passageiros. E eu quero terminar lendo esse verso, 1 João, capítulo 2, do 15 ao 7, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a corrupciência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, tudo é passageiro, o pecado é passageiro. E quando Jesus, nesse texto, ele fala que se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corte e lance fora de ti,
Porque é melhor entrar na vida manco e aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo do inferno. Você acha que Jesus está mandando você cortar sua perna, sua mão? Literalmente. O que Jesus está nos ensinando, se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque o teu olho, do que você vá para o céu com um olho só, do que para o inferno com os 2 olhos. Você precisa ser radical com o pecado. Você precisa lutar com todas as suas forças, contra a iniquidade, heranças familiares, que muitas vezes ficam lá na nossa porta. Os desejos das carnes, a tentação. Nós precisamos ser radicais. Um exemplo que eu vou dar, e como que a gente vai conseguir tudo isso? A gente só consegue vencer se nós estivermos na dependência de Deus como uma criança. Não existe outro caminho. E o mundo que mais nos oferece hoje são prazeres rápidos e momentâneos, que nós vimos aqui agora. Tudo isso vai passar. E o que vai permanecer é aquilo que você construiu em Cristo. Então o Senhor nos chama nesta manhã, que eu já termino aqui, que nós possamos ser como uma criança, porque se nós não formos como uma criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. E eu queria orar com vocês. Em maio agora, vai fazer 1 ano a intercessão que existe de meia-noite até as 10 da manhã. De sexta para sábado. Em maio vai ser 1 ano. Vocês não sabem a bênção que é estar aqui. É sacrifício? É. Mas se você precisa libertar em alguma área da sua vida, você precisa estar na dependência de Deus. Porque já não sou mais eu, é Cristo. É Ele que domina, é Ele que vive em nós, é Ele que tem que ter o controle da nossa vida. E não é fácil, mas Jesus está falando, seja radical com o pecado. Seja radical com a iniquidade. Exponha, se precisar se expor no seu pecado, procure alguém, abra o teu coração. Porque a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessai os vossos pecados uns com os outros para serdes curados. Então é necessário entrega, é necessário confissão, porque ai daqueles que fizeram desses pequeninos, que está com o coração sincero, que está entregue na minha presença, e fazer um desses pecar. As coisas do reino de Deus, ela é muito séria. Melhor não conhecer do que conhecer agora e não viver. E precisamos voltar a sermos como uma criança, dependentes, ensináveis, simples, e que tenhamos uma fé verdadeira nele. Era essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós aqui. Que nós venhamos não esquecer dessa palavra, porque é a palavra de Jesus, é a palavra, os ensinamentos de Jesus. Porque Ele sabe que uma e outra vez vai levantar o velho homem, e ele vai querer mais uma vez se sentir o melhor, o maior, querer ser importante, querer ser melhor do que o outro. E no reino de Deus não tem nada disso. Pelo contrário, para sermos grandes no reino dos céus, nós precisamos ser o menor de todos. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer.